de Jesus, queremos rogar a Ti graça do Teu Espírito, Senhor. Orientação, direção, para que tudo, Senhor, possa arredondar e concorrer para a honra e a glória do Senhor. Prepare-nos, Deus, do coração para ouvirmos a Tua palavra e que ela nos alcance, Senhor. Pois com certeza o Senhor fará valer a palavra do Senhor. Queremos, Senhor amado, lembrar os irmãos que não chegaram. Pelas mais variadas razões, Senhor, nós os apresentamos a Ti, pedimos misericórdia para a vida de cada um deles. Que o Senhor, por bondade, estenda as mãos agora a favor das suas vidas. Os enfermos, que o Senhor possa levantar. Os prostrados, caídos, que o Senhor também os levante. Os desanimados, que o Senhor os esforce. E que assim, Deus, cada um possa receber uma porção do Senhor para o bem das suas almas. Queremos lembrar, Senhor amado, a Tua igreja perseguida, maltratada. Os irmãos que estão, Deus, agora lá nas prisões por causa do testemunho da Tua palavra. Pedimos graça do Senhor para fortalecer os seus corações, a fim de que nenhum deles venha negar ao Senhor. Também pedimos sustento do Senhor para as suas vidas, pois sabemos, Senhor, não é fácil estar numa prisão, especialmente quando nada de mal tem sido feito. Só o Senhor pode fortalecê-los e nós te rogamos, Senhor amado, por bondade, que o Senhor faça assim, para a honra e a glória do Teu nome. Pedimos, Senhor, que Tu aceites a nossa gratidão por todas as coisas que o Senhor já nos tem concedido. Te louvamos e agradecemos esse primeiro dia da semana, quando podemos chegar na Tua casa para Te louvar, Te bendizer. Dizemos obrigado e nós damos glórias e glórias por todas as coisas, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, glórias ao Senhor. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero ler antes de tudo uma palavra. Está bem aqui no livro dos Salmos? O Salmo 49. Salmo 49. Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus os resgates deles. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e
e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura ou do Seol, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens se louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Glória a Deus, irmãos. Eu não estou julgando ninguém, nem vou julgar, mas a minha impressão é que 99,9% de nós não sabe coisa nenhuma do que o salmista diz. O que mostra, irmãos, o que prova que nós entendemos é a mudança que aquilo que nós ouvimos produz em nós. E não simplesmente a mudança, mas uma mudança que nos leve a fazer aquilo que o Senhor manda na sua palavra. Todos nós somos falhos e somos falhos. Não estamos absolutamente dentro da vontade absoluta do Senhor. E possivelmente essa é uma das razões, das causas pelas quais a palavra não tem nos alcançado. É não termos o entendimento daquilo que está sendo lido e às vezes até está sendo dito. Eu não vou dizer hoje de manhã aquilo que eu estou vendo ou que eu vi na palavra lida. Porque eu cheguei a uma conclusão que não adianta pedir, mandar, não resolve. Porque isso não muda as pessoas. Se não houver de Deus uma ação, eu até diria soberana, não vai resolver nada. Podemos passar o dia todo pedindo, mandando, mas não vai resolver coisa nenhuma, irmãos. Porque só quem pode, eu diria assim, penetrar lá nos recônditos da alma, no interior do coração do homem, é o Espírito de Deus. Porque ele sonda até as profundezas de Deus. De modo que a nossa colocação, nosso posicionamento, terá que ser uma colocação, um posicionamento, eu diria verdadeiro, para que Deus faça em nós e de nós aquilo que Ele quer fazer.
apóstolo São Pedro, ele disse, falando do que Paulo havia escrito, ele disse, olha, eu não me canso de falar as mesmas coisas. E ele disse as razões pelas quais ele não se cansava de dizer as mesmas coisas. Ele disse, porque é para o vosso silêncio, porque foi o que eu ouvi. Não lembro dessa palavra, não, irmãos. Ele diz, porque é segurança para vós, é garantia, é segurança para vós, ouvir as mesmas coisas. Em suma, isso quer dizer que até que aquilo que nós estamos ouvindo constantemente produz em nós alguma coisa. Uma igreja grande, assim muito conhecida e famosa, convidou um pastor, pois o pastor da igreja havia saído por alguma razão, não vem o caso, e eles convidaram um pastor, sábio, conhecido, homem da palavra, e ele foi aceito e empossado como pastor da igreja. E no primeiro dia, quando ele assumiu, após assumir, ele foi pregar, e ele pregou uma mensagem bem simples, irmãos, e também bem pequena. Ele leu a palavra de Jesus ali no Evangelho de João. Amai-vos uns aos outros. Amém? Não é para o irmão da amém, não. Amai-vos uns aos outros. Amém. Fechou a Bíblia e terminou o culto. E ele foi lá para a porta, porque é costume dele, né? Antes, não pode sair ninguém antes que ele chegue lá para cumprimentar a todos. Eu não tenho jeito, mas eles fazem. Eles vão chegar, pastor. Aleluia, pastor. Que mensagem! Nós gostamos muito da mensagem. Tá bom. É lógico, foi embora, é evidente. E no próximo culto, o pastor abriu a Bíblia e pregou outra vez uma mensagem forte, poderosa, mas pequena. Amai-vos uns aos outros. Amém? Fechou a Bíblia e saiu. A essa altura, os aplausos já não foram tantos quanto os primeiros. Mas alguns chegaram, pastor, gostei da mensagem. Tudo bem, no próximo culto, o pastor chegou e leu a Bíblia. Amai-vos uns aos outros. Deu amém, terminou o culto. Foi lá na porta receber os irmãos, despedi-los. E aí aquele grupo do elogio chegou lá e arguiu, mas pastor, não é? O senhor só prega isso, o senhor só tem essa mensagem. O senhor não tem outra coisa para pregar. Disse, meus irmãos, os irmãos já estão praticando isso. Terminou. Já estão praticando. É a prática, irmãos. A prática da palavra. Isso é muito importante, né? Praticar a palavra do Senhor. Agora nós vamos passar para aquilo que de fato eu suponho é para hoje de manhã. Há alguns dias passados, nós trouxemos aqui um rápido estudo sobre a Jezabel. E quando Deus me falou naquele estudo sobre a Jezabel, assim Deus me falou também uma outra palavra, sobre dois homens na Bíblia. E esse estudo, ele deveria ter sido seguido ao estudo da Jezabel. Todavia, por razões estranhas, alheias
a nossa vontade, ele foi postergado e só hoje de manhã eu quero me aventurar a passar o estudo para os irmãos. Eu não sei nem como vou fazer algumas colocações que estão aqui e aqui. Mas, claro, vamos até onde Deus queira. Eu não quero ir além daquilo que Deus mande. Por isso, vamos abrir a palavra do Senhor. No quarto livro da Bíblia. O quarto livro da Bíblia é o livro de Números. Vamos ler, irmãos, no capítulo 31 de Números. Só um verso. Depois vamos ler mais a Bíblia, mas por hora, Números 31 e o verso 16. Vamos, irmãos, começar, é melhor começar no verso 13, para facilitar a nossa compreensão. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los até fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver as mulheres? Antes, irmão, de prosseguir, eu queria que você parasse um instantinho aí, vamos já continuar. Mas eu não sei se você percebeu uma palavra. De onde eles tinham vindo, irmãos? De onde eles tinham vindo? Da guerra. Faltou o detalhe, que é o mais importante. Qual é o detalhe importante? Serviço, irmãos. Serviço. Aí acabamos de ler agora. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. A nossa guerra no Reino de Deus, ela é um serviço que nós estamos prestando. Verso 15, e Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres. Agora o verso 16, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o varão entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixareis viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao terceiro dia
e ao sétimo dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis todo o vestido, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo o vaso de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra, que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis os vossos vestidos ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis na igreja, no arraial. Agora, nós vamos ler, irmãos, ainda no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Vamos ler aí o verso 14. Essa era a terceira carta que foi endereçada à igreja de Pérgamo. E nessa carta, Deus ele estava fazendo, eu vou dizer aqui nas minhas palavras, reclamações contra a igreja. E ele está expondo para a igreja aquilo que não era agradável a ele, mas que a igreja não estava vendo. Eu quero repetir o que disse. Deus estava expondo para a igreja, ou a igreja, aquelas coisas que não agradavam a ele, mas que eles não reconheciam. Talvez não sabiam, mas talvez reconheciam e sabiam, mas deixa para lá. É aquele famoso, isso não tem nada a ver. Essa é uma palavra muito usada hoje, isso não tem nada a ver. Qualquer questão, eu diria assim, que sai do natural, ela transcende para as pessoas, porque ela está no espiritual. E por não conseguir entender, a única saída é: isso não tem nada a ver. Pronto. Isso não tem nada a ver. E assim, as coisas vão ficando como estão, elas vão fermentando, e por fim toda a massa será levedada, isto é, a congregação, a igreja, como disse Jesus, porque ninguém tomou uma posição. Isso não tem nada a ver. Então leiamos, verso 14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem. Leia, por favor, o que é? Outra vez. Tu tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel,
para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Agora eu quero que todo mundo leia o verso 14 aí alto. Bom, vamos então, irmãos, começar pensando numa coisa. Será que em algum momento, em algum dia, eu não fui o Balaão? Será que em algum dia, em algum momento, você não foi o Balaão? De que modo? Qual era o problema com o Balaão? Se nós não entendermos isso, irmãos, nós nem vamos chegar muito longe. Deixa eu fazer outra pergunta. Quantos de nós aqui podemos reconhecer que num dia, em certo momento, numa ocasião qualquer, nós fomos o Balaão para outra pessoa? Dá para reconhecer, irmãos? Deixa eu melhorar isso. Num dos cultos processados aqui, em certa ocasião, chegou uma senhora aqui e Jesus abençoou, ela foi libertada, aceitou Jesus, Jesus a aceitou, ficou muito feliz, muito alegre, muito contente. E ao término do culto, nós anunciamos, como fazemos todas as vezes. Meus irmãos, na quarta-feira tem oração. Muito bem. Vamos todos embora. Na quarta-feira, aquela mulher voltou. Chegou, assentou-se. E depois ela deu uma olhada e ela viu uma meia dúzia de pessoas. Então ela arguiu, pastor, cadê o povo da igreja? Pastor, cadê o povo dessa igreja? No domingo tinha tanta gente e hoje, que era dia de oração, não chegou ninguém. Eu falei, bem, minha irmã, sabe, na oração, aquela velha desculpa, né? Irmão, na oração, para comer doce chega muita gente, para uma festa muita, mas para comer oração. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu tive que ouvir ela dizer assim, pastor, pois era no dia da oração que todos os irmãos deveriam estar aqui presentes para orar. Terminado o culto, todos foram embora. Irmãos, eu quero lamentar, porque aquela foi a última vez que aquela mulher veio aqui no culto. Nunca mais ela apareceu. Agora eu pergunto a você, desculpe alguns erros de português hoje de manhã, porque eu não sei mesmo falar, mas quem eram os Balaãos naquele dia? Hã? Não ouvi bem. Ah, os faltosos, gostei da palavra. Os que não vieram, os faltosos naquela noite, eles eram o Balaão. Por quê? Porque eles, não, agora não é faltaram não.
porque eles foram um tropeço para a vida daquela mulher. Não era isso que o Balaão fazia? Ele ensinava o Balaque para o tropeço. Pois bem, Balaque e Balaão contra a igreja. Balaque e Balaão contra a igreja. Forçosamente, nós teremos que usar esses dois homens hoje de manhã, como eu diria assim, argumento, como mostra de tudo. O Balaque e o Balaão. Uma sociedade maligna que ainda hoje permanece em atividade. Uma sociedade maligna que ainda hoje permanece em atividade. Na passagem de Números 31 e 16 que nós lemos, vemos como o engano volta sutilmente ao meio do povo. Foram enganados de um modo, parece, até inconsciente. Qual foi o engano? Como foi que o engano entrou de novo no arraial, vou chamar de igreja de manhã? Como foi que ele entrou de um modo sutil? Chega mais perto do seu escudo. Como foi que se entrou? Como foi que voltou? Bom? Tudo bem, tudo isso está bom, está certo. Mas sabe, irmãos, é o seguinte. Qual foi a causa do tropeço da igreja lá? Eles eram a igreja de algum modo como nós somos hoje. Qual foi a causa do tropeço dele? As mulheres. Isso não vai nenhuma ofensa para nenhuma mulher, de modo nenhum. Mas elas, infelizmente, como hoje, foram usadas por conselho de Balaão. E o Balaque atendeu ao mandado do Balaão, e ele fez como Balaão havia ensinado. E as mulheres foram um tropeço para todo o arraial. E de que modo sutilmente tornou a entrar o pecado? Após a queda, o pecado, o que aconteceu, talvez até que eu tenha que lhe dizer, não sei, se você está por dentro da história, da Bíblia vai saber. O Balaão chamou o Balaque, nessa sociedade maligna que ainda hoje está agindo, falou, olha, o negócio é o seguinte, para nós conseguirmos aí, nós temos que fazer o seguinte, distribui muito vinho aí, vamos chamar de cachaça, né? Olha, distribui muita bebida e à vontade. Tem, olha, escuta, Balaque, manda as mulheres tirar as roupas, elas vão ficar nuas aí, embriagadas, elas e os homens, e aí, olha, eles vão lá do outro lado, eles não vão resistir. E foi o que o Balaque fez. Usou as mulheres como tropeço para derribar a congregação no arraial. Mas agora é o seguinte, olha, vocês vão dominar a terra, vocês vão fazer o que eu mandei, e eles foram lá, e aquele povo que havia servido de tropeço, aquelas mesmas mulheres que haviam servido de tropeço para Israel, eles perdoaram e trouxeram-nas. Aparentemente não havia nenhum mal nisso. Mas eles nem estavam sabendo, olha, será que vamos levar o mesmo tropeço? Pois foi. Nem pensaram nisso. E sutilmente, a mesma coisa que havia acontecido lá,
eles trouxeram. Agora eu queria que você pensasse aqui um instantinho no seguinte. Na primeira vez que eles caíram naquilo que o Balaão ordenou o Balaque fazer, e eles tropeçaram ali, foi lá, meus irmãos, lá fora. Mas agora um momentinho. Agora o tropeço não estava mais lá fora. O tropeço agora foi trazido para onde, irmãos? Para onde? Para dentro. As pessoas vivem lá no mundo do jeito que elas queriam. E um dia elas vêm para o arraial e elas lavam as roupas, como eu li ali, e etc. E está tudo muito bem e tal. Mas sabe, irmãos, um dia aquelas mesmas pessoas voltam lá para as práticas lá do mundo, e ainda que seja um arraial, elas voltam para aquela prática lá do mundo, e elas servem de tropeço para um bocado de pessoas. Não vou citar nomes por uma questão de ética, não que eu tenha medo. Mas nós tínhamos uma irmãzinha aqui que passou 20 anos nas drogas. Mas ela foi mandada para cá por um pastor lá do Rio de Janeiro, lá de não sei de onde, ele mandou para nós aqui, ela veio e tal, e Deus agiu, e Deus começou a trabalhar a vida daquela moça. Ela chegou aqui com aqueles colares grandes, só de bermuda e tal, e ele disse, olha, podem ficar sabendo uma coisa, ninguém vai fazer eu tirar minhas bermudas, não, de jeito nenhum. Tá bom, isso não é nosso problema. Mas sabe, irmãos, segundo ela, e aí entra a gravidade. Olha, Deus falou comigo e eu não devo mais me trajar assim como me trajava lá no mundo. Então agora ela passou a vir de vestido, jogou aqueles colares fora, tudo aquilo, e agora ela andava direitinho. Nem parecia a mesma pessoa. Mas ela saiu daqui. Ela saiu daqui. E ela foi para outro arraial. E lá ela resolveu voltar para aquela mesma prática do passado. Andar como ela andara lá no passado. E aqueles irmãos, aquelas irmãzinhas fracas, que sabiam toda a história, viram-na daquele jeito. Aí não dá para entender. E sabe o que aconteceu? Algumas voltaram para a velha prática, porque a irmã lá foi uma pedra de tropeço para a vida de outras pessoas. E eu quero dizer que não foi só um caso, não. Eu poderia citar bem uns 3, só agora. E depois a gente descobre um bocado de coisa sobre isso, que tropeço, irmãos. Bom, quer dizer, por exemplo, que eu estou livre, meus irmãos. Eu estou livre. Eu nunca vim aqui pregar de camiseta, de bermuda, pregar aqui, nunca. Então ninguém tropeçou comigo. Mas acontece que o espírito do Balaão, ele trabalha de um modo sutil. E quem sabe, para muitas pessoas, eu fui uma pedra de tropeço. Se é que eu vou me redimir, quero falar hoje de manhã. Se os irmãos estiverem com pressa, vão ter que se acalmar, porque eu não estou com pressa hoje de manhã. Eu tenho que passar o que Deus mandou. Quando eu estava começando o culto, eu falei que não adianta mandar e nem pedir. Que se Deus não fizer, não adianta mesmo mandar e nem pedir. Pois bem, mas houve uma época aqui
quando surgiu aquela moda da mini saia, inclusive eu queria dizer que algumas irmãzinhas aqui têm andado com a roupa um pouco curtinha, tá? Precisa aumentar um pouco mais os 4, 10 centímetros ali no vestido vai melhorar muito. E surgiu a moda da mini saia e de repente tudo que foi moça resolveu cortar a saia, virou de mini saia. Né? Você não vai me levar mal, mas as irmãzinhas sentavam, eu tinha que botar a Bíblia aqui, porque senão era um escândalo. A Bíblia estava servindo uma coisa escusa. E como eu não tinha entendimento, como hoje eu tenho, não adianta mandar e nem pedir, fizemos muita força. E até decretamos. Mandei um dia os moços lá na frente, fiquem lá. Fiz uma passarela lá, subiu tudo, foi moça. Agora eu quero que os irmãos do auditório vejam qual é a moça que está vestida direita aqui. Pode olhar, nenhuma. Falei, lá, pastor, mas sabe uma luta, eu tenho uma luta, mas sabe, pastor, outra, né? Eu vou me chamar de Maria Mijona por causa da roupa, sabe? Olha, tudo bem, você tem uma luta, mas no dia que um efeminado desse do mundo decretar uma moda de saia lá nos pés, você vai atender. E aí não demorou. Surgiu a maxi saia. E no outro culto estava todo mundo de maxi saia. Mas quando acabou a luta, meus irmãos, não era verdadeira. Queriam atender a moda, andar como o mundo andar. E aí, né, eu, dentro da minha ignorância, falei, moça, de maxi saia nem pensar. Não é que eu quisesse que elas viessem de mini saia, não. Mas se vinha de mini saia, não podia tirar, aumentar, porque tinha uma luta grande também de maxi saia, não. Você tem que ir no normal. Não foi uma briga de foice. De noite, no escuro. Parecia duas caveiras nuas, meia-noite, numa briga de foice, em cima de uma folha de zinco. Então eu fiz um decreto, olha, vou dar um prazo até o dia X. As moças que não endireitarem, que não cumprirem a saia, serão disciplinadas. Aí as irmãzinhas, algumas usavam uma farda. Vinha com uma saiazinha normal, mas quando saía daqui, você não está vendo não, né? Saía daqui, tratava de encolher. Lá fora, tudo na minha saia, estava tudo encolhido aqui na cintura. Aqui não. Estou fora daqui. Irmão, sabe, aquele crente camaleão. Aqui ele é uma coisa, lá fora ele é outra. O camaleão, os irmãos já sabem, porque já leram, já estudaram, eu já falei aqui, não que eu saiba, mas já falei. O camaleão, ele tem eu diria assim, uma qualidade, eu vou chamar, que é chamada de mímese, ele é mimético. O que é isso? A mímese é aquela coisa que a pessoa fica da cor do ambiente. Se um camaleão estiver numa árvore que tem folhas marrons, amarelas, verde escuro, verde claro e tal, e ele, de repente, ele sentir que vai sofrer um ataque, ele fica amarelo, marrom, azul, da cor que a árvore ele fica. Quietinho lá, e custa para ser identificado. Custa para ser identificado. Então, eu chamo de crente camaleão. Aquilo é uma coisa, lá fora ele é outra. E lá fora ele é da cor do ambiente onde ele está. E a cor aqui não é no sentido de colorir, não. É no sentido de ação, do modo como vive, é o modo vivendi, como anda, como fala. Uma sociedade maligna que ainda hoje opera. Bom, chegou o dia marcado e a luta era muito grande, né? As irmãzinhas vieram de mini saia. Ainda não tinha sido decretada a max, e as irmãzinhas vieram de mini saia. Bom, aí
Mas só tinha um jeito, tinha dado a minha palavra, então nós disciplinamos um monte delas. Bom, se eram crentes eu não sei, mas foi todo mundo para o mundo. Talvez a minha atitude tenha sido de Balaão, coloquei um tropeço. E agora, meus irmãos, aí entra uma coisa assim muito difícil para o entendimento. Alguns dizem, olha, o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Mas eu confesso que não dava mais para suportar aquela situação. Tinha que pregar de olho fechado. Ou então tinha que pregar de costa. Porque alguns irmãozinhos não tinham a Bíblia para tapar. Só faltava rasgar a saia puxando, mas não descia porque era minha. Não dava mais para suportar. E eu não esperei Deus fazer nada. Eu tomei uma atitude e eu fiz. Se algumas delas vão se perder, eu quero dizer que eu fiz porque eu achei que esse era o melhor caminho. Não dava mais para tolerar na casa do Senhor tal situação. Nós estamos falando de quem, irmãos? De dois homens. O Balaque e o Balaão. Foram enganados de um modo sutil. Quem sabe, né, irmãos, se apiedaram daquilo que Deus abominava. Também tem esse detalhe. Deus abomina e eu vou aguentar porque e tal. Não, o que Deus abomina não dá. Trouxeram para a igreja, o arraial do Senhor, as mesmas causas que levou o povo ao pecado. Às vezes, nos enganamos quando queremos preservar alguma coisa por acharmos que é boa, esquecendo-nos de que, aos olhos de Deus, são abomináveis. Eu vou contar uma história, eu não sei se é interessante, mas um irmãozinho daqui da igreja, ele estava pretendendo casar, nem era justo, ele estava na idade, ele estava pretendendo casar. Então namorou uma mocinha daqui da igreja e ele ia casar com a mocinha. Mas um dia, não que ele tivesse ido lá na casa da moça, mas um dia ele ia passando lá e passou exatamente em frente à casa da moça. Quando ele passou, ela estava vestida num shortzinho, lá limpando tudo, vestida num shortzinho. Aí ela perdeu o noivo e o casamento. Porque ela era um mau testemunho, meus irmãos. Crente desse jeito. Ah, não. Às vezes nos enganamos, irmãos, querendo preservar alguma coisa. Por acharmos que é boa. Esquecendo de que, aos olhos de Deus, são abomináveis. Por exemplo, lembre-se do Acã, que pela cobiça levou muitos do povo de Deus à morte, atrasando inclusive a marcha da igreja, o arraial do Senhor. Não vá perdendo o fio da meada, porque vamos chegar lá. Aí o que acontece? Lembre-se do caso do Saul, que preservou o interdito, mesmo pensando em oferecê-lo a Deus. Esqueceu-se de uma coisa, irmãos, que obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer é melhor do que sacrificar. Abra a Bíblia aí para mim, por favor, em 2 Pedro,
capítulo 2 de 2 Pedro. Capítulo 2 de 2 Pedro. Vamos ler o verso 14 e 15. Que diz, irmãos, olhe, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozó, que amou o prêmio da injustiça. O que era isso, irmãos? Isso era uma ação do espírito do engano avançando no tempo. Agora, aí meio pertinho, leia Judas, no livro de Judas, no verso 11 de Judas. A palavra diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. 3 caminhos, viu, irmãos? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Foram levados pelo prêmio do engano do Balaão. O espírito do engano continua sua trajetória. Ele está numa caminhada, ele está continuando a trajetória dele. E como nós lemos no Apocalipse 2,14, é o espírito do engano que continua agindo na igreja como hoje. Tal qual. O livro de Números, no capítulo 22, 23 e 24, nós encontramos toda a história do Balaão associado com o Balaque. Nós não vamos ler os 3 capítulos, mas você poderá ler depois. Nesses 3 capítulos, nós temos todo um relato de como Balaão começou. Escutem bem. Temos um relato de como o Balaão começou a expor o que estava escondido no coração, até poder formar a sociedade do devastador, engolidor Balaque com o sem povo, estrangeiro, adivinho, devorador, o Balaão. Veja que coisa interessante do ponto de vista apenas aqui, sei lá. Aí ele formou, a esposa estava no coração guardado, né? Ninguém sabia, mas chegou um momento e tal, ele começou a pôr para fora o que estava lá no coração para formar sociedade. O Balaque significa devastador e engolidor, com o sem povo, estrangeiro, adivinho, devorador, que é o Balaão. Conquanto as ações de Balaão sejam um pouco diferentes da de Jezabel, há algo desse espírito que ainda hoje opera mormente no seio da igreja. Parece-nos que eles se aliaram numa dupla ação: tropeço, idolatria espiritual. Qual era a diferença entre o Balaão e a Jezabel? Balaão, ele era estrategista. Ele tinha estratégias. Ele era diferente porque ele era um estrategista. Pensava, como é que vamos fazer?
vamos achar o melhor meio. Ele era estrategista. Jezabel era grosseira de atos e muitas das suas práticas eram ostensivas. Balaão era maneiroso, calculista, cheio de subterfúgio, inclusive ambíguo. Tudo isso, meus irmãos, eu queria dizer que não é história. Eu não estou aqui me reportando a um fato histórico, não. Simplesmente não. Os fatos aos quais nós estamos aqui examinando são as questões que emanam de tudo isso aqui. Porque nós sabemos que o espírito do Balaão ainda opera hoje. E nós sabemos também que o espírito da Jezabel ainda opera hoje. Jezabel morreu já faz muito tempo, Balaão também. Mas acontece que muitas das ações que são praticadas, elas emanam daquele mesmo espírito que estava agindo na vida deles. A Jezabel, meus irmãos, ela era o quê? Balaão era estrategista. E a Jezabel era dominarista. Ela era grosseira. Para ela não tinha isso não, ela era grosseira mesmo nos atos dela. Não tinha problema não, mas o Balaão não, ele era calmo, estrategista. Aí eu quero lembrar aos irmãos o que disse o apóstolo São Paulo. Ele disse: guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Isso, irmão. De repente, Paulo diz: olha, meus irmãos, guardai-vos dos cães. Mas, bom, comumente eu não ando a pé, então não há muito perigo de um cachorro me morder. Não há perigo, eu quase não ando a pé. Mas não era isso que ele estava dizendo, não. Não querendo alongar hoje de manhã, mas se nós dessemos uma carreirinha, de repente, no livro de Gênesis, no capítulo 49, e nós ouvíssemos e lêssemos o que está escrito lá sobre Dan, a tribo de Dan, nós iremos entender melhor o que Paulo diz. Guardai-vos nos cães. Os irmãos estão tentando achar o 49? Dan é uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o seu cavaleiro. Com a sua congregação, ó Senhor, não me ajude. Era a profecia do Jacó para cada um dos filhos. E sobre Dan, aí falou. A história do Dan daqui, mais tarde você vai encontrar, e etc. Tanto é que por causa disso, na eleição dos 144 mil, que eram 12 mil de cada tribo, a tribo de Dan não foi nomeada. Não está lá o Dan. Mas não deixou de ter 12. Guardai-vos dos cães. Qual era a técnica do Balaão, meus irmãos? Lançar tropeço aos israelitas e, na ausência destes, ele opera na igreja. Muitos crentes hoje estão sendo uma pedra de tropeço para outros crentes. Às vezes, inconscientemente, levados por esse espírito que operava em Balaão, bem assim como o espírito que operava em Jezabel.
E só para sua informação, Balaque em hebraico significa devastador e também engolidor. Balaque, devastador e engolidor. Balaão em hebraico significa sem povo, estrangeiro, é também chamado de adivinho. Há outro significado para o seu nome que é engolidor ou devorador. Talvez não tenha nada demais se ouvindo isso, está achando um negócio interessante e tal. Mas eu quero deixar o interessante aqui para mostrar uma coisa. O que acontecia aqui com relação ao que significava o nome deles? Você já ouviu dizer, às vezes, tem o mesmo espírito do pai dele. Já ouviu isso, não? Só para ter o mesmo espírito do pai dele. Olha, essa moça tem o mesmo espírito da mãe dela. O que significa, meus irmãos? Que há uma identificação. O modo de agir é o mesminho. E o espírito que operava no Balaão era semelhante ao que operava no Balaque, devorador, engolidor. Talvez você não vá pensar nisso, mas eu vou abordar. No seu entender, sim, momentaneamente, agora, qual é o pecado que mais opera na igreja, meus irmãos, e que é tropeço mesmo? Qual é? Bom? Não engano, não tem nada a ver, tudo isso está certo. Mas é uma outra coisa. Vou explicar para você. Franquinho, aquele Luciano. Não te fia nele, não. Não te fia, né? Ele estava no Luciano. Vai ver só. O que é isso, meus irmãos? Murmuração. Murmuração. E o pobrezinho do irmão termina. Deixa eu abordar uma coisa aqui a mais. Eu acho que não há ninguém que não me conheça razoavelmente bem. Mas pessoas que não tinham por que me atirar pedras, não que eu seja sentido por isso, de modo nenhum. Mas mudaram-se daqui, juntaram-se com um outro e me atiraram pedra à vontade. Mas o irmão não podia nem atirar pedra, nada contra ele. Foi levado pelo espírito do Balaão, o tropeço, o engano, e lá estava. Tem uma pessoa querendo voltar para cá. Saiu daqui, foi para outro lugar, e lá também não se deu, foi para outro. Agora está um pouco decepcionado, queria voltar. Mas há um problema com tal pessoa. Olha, sabe, aqui os obreiros têm uma farda. A farda é calça comprida. Já, meu irmão, mas aqui na Emanuel não tem farda. Aqui é do mesmo jeito que era. Tropeço, meus irmãos. Você imagina aquela irmãzinha fraquinha. Enquanto o irmão que combateu tudo isso e agora vê daquele jeito, o que vai passar na cabeça dela? Ela vai ser induzida a agir do mesmo modo. Ela vai ser induzida a agir do mesmo modo. É o espírito do Balaão operando, trabalhando, e eu não sei, não vou chegar lá não. Jesus, eu não vou dizer.
Mas os espíritos, um era devastador, engolidor, e o outro era engolidor ou devorador. Veja como os espíritos dos dois, Balaque e Balão, casavam e agiam do mesmo modo, até em seu significado. Agora, meus irmãos, vem aqui a parte dolorosa, que não é questão do Absalão ou do Abraão, não, do Labão. Como é mesmo o nome dele, irmãos? Balaão e Balaque, não é não. Mas eu quero você atente para isso. Olhe, ele estava no meio do povo de Deus, do qual aparentemente fazia parte, mas era um estrangeiro, sem povo. Mas, pastor Guerra, o que tem a ver? Tem um momentinho, tem a ver sim. Sabe o que ele representa aqui, irmãos? Esse espírito? Os indiferentes que estão na igreja, mas dela não fazem parte. São os estrangeiros. É doloroso, irmãos. Indiferentes, estrangeiros. Como e por quê? Como hoje alguns estão na igreja, mas são estrangeiros e não têm povo, chegando até a desconhecer o que está acontecendo com a igreja e suas atividades. Ele faz parte, entre aspas, como fazia o Balaão. Uma igreja com certo número de membros, mais ou menos elevado, tem um reduzido número a uma meia dúzia de pessoas em atividade. É só verificar, de fato, os que estão envolvidos com as atividades da mesma e os que estão cuidando de seus interesses. Dois grupos. Uns que estão envolvidos com as atividades e outros que estão cuidando dos seus interesses. Completamente indiferentes, apáticos e etc. Escutem bem. O ofício de Balaão, além de profeta do Senhor, era o de um exímio preparador de artimanhas, de engodo capaz de enganar. Eu vou perder a calma hoje de manhã, vou jogar a ética lá para um lado, e vou falar uma coisa que muita gente não sabe. Passou por aqui não faz tempo um cidadão por nome Pastor Almir. Profetizava a botão para todo mundo. Mas foi uma lástima, irmãos. Foi uma lástima. Nós encontramos passando dificuldade, tivemos piedade, o trouxemos, alugamos uma casa para ele, pagava o aluguel e dávamos mais R$1.000 por mês a ele de ajuda. Ele recebeu uma casa que tinha desde o computador, ar-condicionado, ventilador, geladeira, 2 televisões, cama, colchão, guarda-roupa, tudo quanto era necessário. E sabe o que foi que eu tive que ouvir muitas vezes dele? Que eu o havia metido numa maldição. Que nós o havíamos metido numa maldição. Profetas interesseiros querem sobreviver, ganhar dinheiro à custa de falsas profecias.
tal de Facebook, que eu não sei mexer com aquilo, mas ocasionalmente eu vi lá, pastor da Igreja Batista Emanuel. Eu mandei uma mensagem para ele retirar, que ele não era pastor da Emanuel. E ele ficou fera. Que ele nunca tinha dito para ninguém que ele era pastor da Igreja Emanuel, de jeito nenhum. Que a igreja que havia o colocado numa maldição. Pois é, irmãos. E agora, quando ele foi embora, agora há pouco, tudo quanto estava na casa tinha sido doado, era dele, tudo. Ele vendeu tudo, ar-condicionado, ventilador, geladeira, tal, televisor, computador, vendeu tudo. E deixou um rombo lá na casa para nós pagarmos. Noite de dormindo, ar-condicionado ligado, R$500 de luz por mês. Aluguel atrasado. E nós temos que cobrir um bocado de coisa. Mas escute, não vai dizer que ele não é profeta do Senhor, não, senão ele lhe amaldiçoa. Balaão em pessoa, além do ofício de profeta do Senhor, era um exímio, que coisa, meus irmãos, preparador de artimanhas, de engodo capaz de enganar. Olha, a maior e mais veemente qualidade de Balaão é, sem dúvida, a cobiça, a ganância. A cobiça e a ganância. Essas eram as coisas que estavam lá no coração. A semana passada, irmão, sabe que, se não sabe, vamos saber. Meus irmãos, olha, eu não me escandalizo com nada. Mas não me escandalizo com coisa nenhuma mais. Eu fiquei escandalizado. Eu não fico. Mas eu vi uma coisa que me causou um choque. Não foi de alta voltagem não, mas me causou um choque. Eu fiquei pensando, como é que pode? Será? Mas era mesmo. E depois começou a vir o meu coração em entendimento. Aquela pessoa com uma família, não sei como é que a Bena diz, uma família desandada. E a pessoa entendeu que o desandar daquela família era fruto da sua vida passada, pregressa, e que ela precisava quebrar aquelas maldições para que não ocorresse com os seus o mesmo que havia ocorrido com ela. E ela quebrou as maldições, mas as pessoas enveredaram pelo mesmo caminho dela. E agora, quando eu recebi esse choque, de repente eu pude entender, já sei. Quebrou a maldição, mas não tinha tirado do coração o que estava nela. Por isso não funcionou a quebra da maldição. Só ela podia quebrar. Não funcionou por quê? Porque não estava absolutamente livre, lá no coração, como era o caso aí do homem que era profeta do Senhor. Até o momento quando foi preciso, o necessário e oportuno, começar a expor o que estava dentro do coração. E o resultado você vai já saber. A maior e mais veemente qualidade de Balaão é, sem dúvida, a cobiça e a ganância. A maneira, meus irmãos, ignominiosa como ele tenta, se for possível, enganar a Deus, é facilmente vista nas suas consultas a Deus sobre ir ou não atender a Balaque, rei de Zipó. Interessante, né? Consultar a Deus. Senhor, posso ir lá amaldiçoar? Seria o mesmo que eu orar agora de manhã e pedir, Senhor, eu posso amaldiçoar a igreja do Senhor? Seria a mesma coisa.
Meus irmãos, acaso alguém teria que consultar a Deus para saber se pode amaldiçoar? Pois ele consultou a Deus. Puxa, esse aqui é um homem de Deus, olha, não faz nada sem consultar a Deus. Que engano, né, irmãos? Que engano, que coisa dolosa. Mas escute, veja, primeiro, como profeta ele sabia sobejamente que jamais poderia amaldiçoar o povo de Deus, do qual inclusive ele fazia parte. Mas me refiro quanto à parte intrínseca, isto é, fazia parte do povo, essa é a questão intrínseca. 2, ele estava na igreja, como muitos hoje, mas não fazia parte dela, pois não comungava do posicionamento da igreja e, ao mesmo tempo, cegado pela ganância, como muitos hoje, que só pensam no dinheiro e seu bem-estar, distanciado dos princípios fundamentais da palavra de Deus, em que se encontrava, pois, segundo o seu próprio nome, sem povo, estrangeiro, não passava de um adivinho. Sem nenhuma dúvida, não fosse o zelo e amor de Deus pelo seu povo, ele teria se desmanchado em maldições contra o dito povo. Mas sabe, irmãos, ainda bem que contra Jacó não prevalece encantamento. Estava na igreja, entre aspas, mas dela não fazia parte. Pergunto-lhe, não é acaso que se vê hoje? A grande maioria das pessoas estão felizes, contentes em pensar que elas estão na igreja, são da igreja, mas não passa disso. Essa inaptidão, esse distanciamento, esse alienamento da causa de Deus. Meus irmãos, e aqui eu não estou fazendo nenhum sofisma, não, seja qual for e a razão que se coloque. Adivinhos conduzindo o povo de Deus. Profetas interesseiros. Esqueci de que é necessário dar de graça o que de graça receberam, se é que receberam. São os Balaãos modernos, os amantes de si mesmo, como disse o apóstolo São Paulo. Uma máxima do Evangelho, meus irmãos, é essa. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e 17. Essa é uma das máximas do Evangelho. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Terceiro, antes de consultar a Deus, ele sabia a resposta. Por isso, dar-se a fazer oferendas a Deus, como se elas pudessem fazer com que Deus mudasse sua palavra quanto a amaldiçoar o povo. Quarto, escutem bem. Altares falsos e oferendas falsas nunca agradaram a Deus, neste caso. Altares falsos e oferendas falsas. Não é nenhuma novidade que eu vou dizer, porque os irmãos já ouviram bastante. No dia em que Deus deu a Abraão, talvez uma das maiores revelações, além da primeira que ele teve, porque ninguém teve maiores revelações do que o Abraão. No dia em que Deus deu a ele uma revelação
De algum modo ele já havia dado ao Moisés, de uma outra forma, mas deu ao Abraão. Falou, Abraão, olha, vai lá e me coloca ali 3 aves e tal. Não bota fogo não, fica lá e tal. E o Abraão foi lá e de repente, enquanto ele estava lá, diante do Senhor, caiu sobre ele um sono profundo. Não era nem um sono, era um torpor, caiu sobre ele. E as aves desciam do céu para bicar ali o holocausto. E ele tinha que enxotá-las, afastá-las dali. Sabe por quê? Porque se uma ave bicasse o holocausto, ele já não seria mais holocausto. Por quê? Porque holocausto significa holo e causto. Significa todo queimado, todo. Holo e causto. Causto, onde vem a palavra só da cáustica, que queima. Holocausto, todo queimado. Escute, o seu holocausto não tem sido bicado pelas aves? O seu altar não tem a aparência de altar não verdadeiro, de falso? Altar falso e oferendas falsas nunca agradaram a Deus. Vai passar a vida todinha, mas nunca vai alcançar o coração de Deus. Agora, meus irmãos, quinto, parecia haver nele, no cidadão aqui do qual nós estamos tratando, o Balaão, parecia haver nele um pensamento ou desejo de comprar Deus com seus altares e seus holocaustos. Eu estava um dia num culto, fui convidado para ir lá para um culto, era aniversário de 80 anos de uma irmãzinha, ela havia sido membro aqui da igreja, e lá nós fomos lá na Cidade Nova, no culto do aniversário dela. E, muito bem, eu estava conversando com uma das suas filhas, ela falou, sabe, que o meu filho dela, tá, papai, contou toda aquela choradeira, toda aquela miadeira, e ela falou assim, pastor, mas eu já disse para Deus. Aí, não foi nem com voz impostada, né? Mas, pastor, mas eu já disse, Deus, olha, Senhor, tu sabes que eu sou dizimista. Hã? Deus, eu sou dizimista. Dízimo não compra Deus, irmãos. Oferta não compra Deus. Os substitutivos não compram a Deus. Não vão levar Deus a fazer nada com os substitutivos. Já falei dos substitutivos. Tem gente que pode cavar terra, quebrar pedra, pode fazer um bocado de coisa, porque é para Deus, mas é incapaz na área espiritual fazer qualquer coisa. Quer compensar o que não faz, cavando terra. Espírito do Balaão, trabalhando ferozmente. Balaão e a Gesa trabalhando ferozmente. Parecia ver nele mesmo um pensamento, um desejo de comprar Deus com seus altares, seus holocaustos. Corre por aí uma história e eu vou lhe contar porque não há segredo não. Olha, um cidadão trabalhou 12 anos conosco aqui, depois cometeu lá uma gafe e terminou se apartando, saiu e etc. Ali. E alguns irmãos se envolveram com ele, foram para lá com ele, mas depois não aguentaram, não sei por que razão. Também nunca me explicaram por que foram lá, se puseram até contra mim. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Não. Aquele irmão assoalhou e assoalha ainda hoje. Olha, com o pastor Guerra ninguém trabalha, ninguém fica com ele lá, ninguém trabalha com ele. Eu sou assim desde que eu cheguei aqui. Sim, nunca mudei. Eu não posso dizer que nunca fiz cara feia para um irmão. Isso eu não posso dizer. Porque eu fiz mesmo e faço ainda hoje. Porque eu sou feio mesmo. Os irmãos olham para mim, estão olhando para uma cara feia. Mas não sou eu que faço. Eu já nasci com ela. Aí, meus irmãos, quase terminando.
foi que aconteceu? O pecado Balaão terminou como, meus irmãos? Abra a Bíblia comigo lá no livro do profeta Josué, lá no Joshua. Abra a Bíblia comigo lá no profeta Josué, no capítulo 13 do Josué. Vamos ver assim, olhem, que final triste, que final arrasador. Como é que pode? Verso 21. E todas as cidades da Campina, e todo o reino de Sião, rei dos amorreus, que reinou em Resbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evir, Requem, Zuiru e Reba, príncipe de Sião, moradores da terra. Tudo isso aí eles arrasaram. Mas verso 22, também os filhos de Israel deram vida a Balaão. Como, irmão? Não, o que está escrito aqui, também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beó, o adivinho, como os mais que por eles foram enganados. Josué 13 e 22. Mataram Balaão a espada. Não só eles, mas todos quantos estavam envolvidos com os seus malignos ensinos, com a sua estratégia diabólica. Agora, meus irmãos, não adianta nada saber tudo isso aí, se nós não tomarmos uma preocupação diante de Deus. Não adianta. Podemos cantar o dia todo, falar o dia todo, tudo, não vai resolver. Se não tomar uma posição séria mediante do Senhor. O espírito do Balaão, da Jezabel, estão operando hoje uma sociedade maligna que ainda hoje permanece em atividade. Balaque e Balaão. Quantas pessoas, meus irmãos, foram devoradas na igreja por questões que não tinham que acontecer. Eu vou terminar aí, mas quero lhe contar uma história. Ela é hilárica. Estava sentada ali, daquele lado, uma irmãzinha, e uma outra sentada na outra fila desse lado aqui. Aí o ventilador estava soprando e a irmã estava um pouco se sentindo mal com o ventilador. A irmãzinha foi lá, pô, apagou o ventilador. A outra não gostou, foi lá e ligou. A irmã levantou, apagou. A outra foi lá e ligou. De repente, as irmãs geraram uma indiferença, um abrigo, uma confusão. Sabe, irmãos? Porque o egoísmo não deixa a pessoa mudar. Eu estou aqui, não está bem, mas para a irmã ali está ótimo. Então eu ligo, ela desliga, eu ligo, ela desliga. Não. Ela quer ligar, deixa ligado, eu mudo para outro lugar, a irmã fica lá, tem que mandar acender. Mas ninguém quer dar a vez. Ninguém quer dar a vez. Quem sabe eu termino com uma palavra do apóstolo São Paulo. Cada um considere. O que, irmãos? Os outros superiores a si mesmo. Eu não vou brigar com nenhum irmão aqui da igreja, porque os irmãos são superiores a mim.
Mas claro, eu creio que os irmãos nunca vão brigar comigo, porque eu sou superior aos irmãos. Quer dizer então o quê? O superior não vai brigar com o inferior. O inferior não vai brigar com o superior. Somos iguais, então? Nada de briga. Irmãos, olha, nós precisamos nos alertar. Porque nesses dias finais, quando o espírito do engano está trabalhando fortemente no seio da igreja, o enganador está aí. Quando a Babilônia voltou, a igreja está numa Babilônia sem limite. Lembre-se do capítulo 18, lá do Apocalipse. Babilônia está aí. A confusão, o engano. E sobre tudo isso aí, tem um Deus trabalhando hoje. Muito forte e grandemente. Sabe como é o nome dele? Mamon. Mamon.